Psicanálise Integrada, módulo 7/24. Eu estive fora do país quase um mês e hoje estamos recomeçando, continuando o curso de Psicanálise Integrada. E estamos com um aparelho com defeito, mas vamos consertar para a próxima. E vamos continuar. Nós tínhamos parado na Psicanálise Integrada, módulo 6, que era Freud, o módulo 5 e 6, Freud. Aqui nós vamos apresentar o módulo 7, que é Jung, e o módulo 8, que é Jung. No módulo 9, nós já vamos falar sobre Wilhelm Reich. E assim, continuamos com os outros psicanalistas, que são um total de 21, até chegar a Lacan. Quando falamos de psicanálise de Jung, nós temos que entender que Jung foi psicanalista. E não se pode excluir Jung da psicanálise, até porque ele foi um dos grandes promotores da psicanálise, junto com o pai de coração, diríamos assim, que foi Jung. Jung tratava ele como filho e ele tratava Freud como pai, em 1907. E quando foi que surgiu justamente a IPA, o grande Associação Internacional de Psicanálise. E Jung foi um dos primeiros presidentes da IPA. E durante mais de 5 anos estiveram juntos, lutando pela grandeza da psicanálise. Então, a psicanálise Jung tem tudo a ver com a psicanálise. Quando se estuda a psicanálise, não pode deixar de estudar Jung. E nós vamos estudar Jung no módulo 7 e módulo 8. Eu estou fazendo uma pequena introdução, porque vou juntar com outro vídeo que já foi gravado há uns 10 anos atrás, sobre Jung, a primeira parte. Então, esse é a introdução do Jung, que nós vamos apresentar a primeira parte. Veja bem, nós estamos falando de 21, aqui está escrito 20, mas 21 maiores psicanalistas da história que formaram a psicanálise, tá? Em 24 vídeos grátis. Você pode estudar este curso, apenas R$ 25,00 por cada vídeo. O vídeo é grátis, você vai receber porque está no YouTube. Mas o módulo, o PDF e a sua matrícula, para que você no final receba o seu certificado de psicanalista e a sua carteira, você precisa contribuir com R$ 25,00 por vídeo. Nós estamos no módulo 7, então 7 vezes 25, tá? E no módulo 8, daqui a pouco vou apresentar, porque hoje eu vou lançar o módulo 7 e o módulo 8, para que você tenha o Jung completo. A primeira parte de Jung fala dos inconscientes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Depois fala dos tipos psicológicos e depois, antes, naturalmente, fala da teoria de Jung. Você pode contribuir com esses R$ 25,00 por cada vídeo pelo Pixfone 61 98 340 6632 e enviar para o Zap 61 98 340 6632. Antes da minha viagem, eu tinha feito uma proposta para vocês. Se você quiser adiantar ou se quiser pagar todo o custo do curso, que é R$ 600, porque 24 vezes 25 dá 600. Se você quiser pagar os R$ 600, pode descontar o que você já pagou. Se você já pagou, você receberá, não só continuará recebendo esses vídeos e os PDF durante 24 semanas, como também eu vou enviar para você 12 módulos de Jung e 12 vídeos de Jung. Então, veja bem,
É uma postura interessante. Se você quiser estudar Jung, se você quiser estudar psicanálise integrada, também você pode pagar R$600 e eu envio para você 12 módulos da psicanálise integrada e 12 vídeos da psicanálise integrada. Então, fica essa proposta. Se você interessar, você pode enviar esse valor pelo Zap, pelo Pix Fone 6198-340-6632 e enviar pelo contato com seu nome 6198-340-6632. Essa parte 1, nós vamos falar sobre a teoria de Jung, toda a teoria de Jung, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E os tipos psicológicos, muito bem explicado, com os desenhos, com tudo o que você precisa saber de Jung. Esses dois módulos, o módulo 7 e o módulo 8, vão falar sobre Jung. Eu acho que você deve fazer esse curso. Esse curso é completo. São 21 grandes psicanalistas de toda a história da psicanálise que construíram a psicanálise e você, no final, vai receber o certificado de psicanalista clínico, psicanalista integral ou clínico, do jeito que você quiser, e a carteira com número de registro. Então, seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros e ajude-se a si mesmo também. Módulo 4, da psicanálise contemporânea integral. Terminamos no módulo 3, falar de Freud. Lógico que tem muita coisa ainda para falar, mas é lógico que você vai continuar, esses são os aspectos gerais de toda a teoria, toda a estrutura de Freud. Agora no módulo 4 e 5, nós vamos falar de Jung, Carl Gustav Jung. Jung nós já falamos, nós vamos falar nesse módulo 4, a teoria de Jung, os dois inconscientes, pessoal, coletivo e os tipos psicológicos. Jung foi um grande mestre. Nasceu em 75, faleceu em 61. Jung, na mesma época que Freud estava desenvolvendo a Associação Livre, em Viena, Jung também desenvolvia, sem saber que era a psicanálise, em Zurique, na frente de um hospital psiquiátrico, ou seja, ele era psiquiatra, Jung era psiquiatra e diretor de um hospital psiquiátrico, desenvolvia uma técnica semelhante a Freud. Só que a Associação Livre de Freud não se chama Associação Livre, chama-se Associação Condicionada. É uma associação diferente que nós vamos também estudar aqui. Uma técnica que a gente aplica e você vai gostar. Muito bem. Então, os dois, quando Freud, em 1900, publicou a interpretação de sonho, esse livro chegou para Jung. Jung leu aquele livro e entrou em contato com Freud e começaram a trocar ideias e cartas ao longo de alguns anos. E em 1907, os dois grandes mestres se encontram. Jung vai de encontro a Freud e conversa durante 13 horas, onde Freud, com aproximadamente 50 e tantos anos, e Jung com 30 e poucos anos, encontra o pai e filho, ou seja, Freud aceita Jung como filho e Jung aceita Freud como pai. Freud entendia que Jung era o sucessor dele, o grande herdeiro da psicanálise. Imediatamente, Jung se tornou, inclusive fundaram a IPA, a International Psychanalysis Association, que até hoje existe, a grande IPA, né, na França, que congrega todos os psicanalistas freudianos, né? E Jung foi o presidente dessa IPA, de 1907 até 1912. Então, algumas pessoas desavisadas, que acostumam dizer que Freud não é psicanalista, eles estão enganados que não conhecem a história. Que Jung foi psicanalista, presidente da IPA de 1907 a 1912 e era herdeiro de Freud. Freud não falava outra coisa a não ser de Jung. Muito bem. E, inclusive, Jung tem um livro chamado Teoria Psicanalítica. Poucos sabem, mas tem um livro escrito por Freud, por Jung,
chamado teoria psicanalítica, ou seja, Jung é um psicanalista. Eu já contei aqui no início por que Jung, não contei por que se separaram, mas eu vou contar agora. Mas Jung, em 1912, quando Freud disse a todo vapor, né, escreveu uma carta para todo mundo, dizendo que a palavra psicanálise ele criou e que ninguém podia usar, só ele podia usar. Naquela época ainda havia a moral, bons costumes, né, a ética, né, porque cada um foi tomando seu rumo. Freud ficou com a psicanálise e cada um, Adler criou a psicologia individual, Steger a psicanálise ativa, Jung criou a psicologia profunda, né? E cada um criou o seu, mas dentro da psicanálise. Então, por isso, a nossa postura de que a psicanálise ela é abrangente, não pode jamais ser apenas de um ou de outro. Muito bem, então Jung era psicanalista, ou é psicanalista, até 1912. Só que em 1912, Jung começa a ter, inclusive viajaram junto, Jung viajou com Freud e a equipe toda, né, como os grandes mestres, como Ernest John e outras pessoas foram para 1907, foram para 1907 e 1908, foram para Estados Unidos, levaram a psicanálise nas universidades lá, apresentar, e os dois estavam juntos. Muito bem. Então, em 1912, Jung passa a ter uma grande experiência. E Jung já vinha explicando isso. Veja bem, é preciso entender uma coisa interessante na comparação de Freud e Jung. Freud nunca atendeu psicótico ou esquizofrênico. Ele sempre atendeu pessoas normais com um pouco de neurose. Ou seja, as pessoas, tanto é que para que Freud tratasse o paciente, ele tinha que ter cultura, tinha que ser uma boa fala estruturada, que o esquizofrênico psicótico não tem. E tem que ter uma capacidade transferencial, tem que ter todos esses elementos, que hoje qualquer pessoa que tem esses elementos jamais frequentaria um psicanalista, porque seria muito bem um neurótico de fama naturalmente, não teria nenhum problema. Mas estou fazendo uma brincadeira, mas isso é verdade. Então, Freud tratava dessas pessoas. Jung, em Zurich, tratava de doidos, pessoas com problemas mentais. Ele desenvolveu a psicanálise para essas pessoas, porque ele era diretor de um hospital psiquiátrico. E ele tinha essa missão de desenvolver uma ciência, uma psiquiatria humanística. Inclusive o trabalho de Jung foi fantástico dentro da psiquiatria. Criou o que nós poderíamos chamar da psiquiatria humanística, que é uma das duas vertentes da psiquiatria. Hoje a psiquiatria que você conhece é a psiquiatria farmacológica, vamos chamar assim, porque tudo trabalha com remédios, né, com tal. Mas Jung achava, até porque naquela época não existia nenhum remédio, ele tratava de tentar encontrar soluções para essas pessoas com problemas mentais através da psicanálise. Então, foi chamado isso de a psiquiatria humanística, que tenta não usar os remédios de tarja preta, que naquela época não existia, mas hoje existe. Então, em 1912, Jung começa a ter experiência com os seus pacientes. E ele começa a perceber com os seus pacientes, com alguns pacientes, ele teve algumas experiências muito interessantes, e começou a perceber que, além do inconsciente que Freud acreditava, e que Jung também passou a acreditar, havia uma outra camada mais profunda da mente humana, que ele passou a chamar de inconsciente coletivo. Ou seja, para Freud existia só inconsciente pessoal, que seria a história do ser humano desde o nascimento até o momento que você está cuidando dele. Ou seja, nesse inconsciente freudiano, ou seja, o inconsciente simplesmente estaria toda a história, né, os traumas, as lembranças, os problemas, dificuldades, aquela coisa desde que nasceu, desde aqui. Então, o inconsciente pessoal vem daqui até aqui.
Jung começa a descobrir com aquelas pessoas que tratava que além disso existe uma outra camada mais profunda, por isso chamou de psicologia profunda, porque ele começa a perceber que existia uma outra área do inconsciente que era coletivo, que não pertencia somente a esse indivíduo, pertencia ao coletivo, à história da humanidade. Tá? E que de certa forma a pessoa também tem acesso, assim como você é você. Vamos chamar que você se chame João. Você é João, você tem a sua história, mas você pertence a um coletivo, você pertence à sociedade, que não é você, mas você faz parte da sociedade. Um pouco dessa sociedade é sua. Então Jung começou a entender de que na história da humanidade você faz parte da história, mas que essa história também faz parte de você através do inconsciente coletivo. E nesse inconsciente coletivo existem os chamados arquétipos, que são, vem da palavra arquê, que significa princípio, tipos, forma. Ou seja, formas, princípios que existem ao longo da história foram criados, como o mal, como o pai, a mãe, o herói, a vítima, e outros arquétipos, né? O ladrão, o assassino, o estuprador, ou seja, são arquétipos que já desde o princípio da humanidade vem acontecendo, e esses arquétipos estão aí. E você pode acessar, e esses arquétipos são vivos, estão no nosso inconsciente profundo. Tá? Então, a primeira camada que você acessa é o seu inconsciente pessoal, suas lembranças. Mas se você acessar mais profundamente, você vai acessar o inconsciente coletivo. Mas quando Jung lançou um livro, em 1912, falando do inconsciente coletivo, foi o estopim para que Freud houvesse uma ruptura com Freud. E os dois se separaram. A partir de 1913, então, Jung abandona tudo. Abandonou ser o presidente da IPA, abandonou todo o cabedal de estrutura da psicanálise, a fama que já tinha, ou seja, abandona tudo isso aí. Para quê? Para seguir o próprio caminho dele. Ele começou como sendo aquela pessoa que abandona todo o seu cabedal de riqueza e sai num caminho, tá? Um caminho para construir uma coisa nova. E foi aí que construiu a sua estrutura. Então, esse inconsciente coletivo está aqui, tá? Então, aí nós vamos entender um pouco sobre como é que funciona isso aí. Veja bem, aqui nós vamos entender um pouco mais. O inconsciente pessoal de Freud, né, que Jung passou a chamar de inconsciente pessoal, e o inconsciente coletivo é muito maior. O inconsciente coletivo acessa o passado e acessa também o futuro. Por isso, inclusive, nós temos sonhos premonitórios, porque o nosso inconsciente coletivo, ou seja, o pedaço que nos toca e o nosso self, quando nós acessamos isso, o nosso sonho pode acessar o futuro, e podemos acessar o futuro. Nós temos técnicas para isso. Existem técnicas. Eu criei em 95, na época quando você falava de regressão, só falar regressão, eu criei a progressão, ou seja, para você acessar o futuro. E é interessante, daquela época para cá, as pessoas que vêm praticando isso como uma das técnicas de cura, tá? Inclusive isso nos mostra o seguinte, de que 50% das pessoas que veem esse futuro que a gente acessa dentro desse processo, acontece realmente. Agora, se isso acontece por algum motivo, isso já é outra história. Muito bem. Então, nesse inconsciente coletivo profundo tem o self, que nós vamos falar agora dessa questão. Mas antes vamos fazer uma interpretação dos dois sistemas, Freud e Jung. O Freud, nós temos aqui a consciência, o pré-consciente, o inconsciente, o ego, o id, superego e tal, essa questão aqui. Jung, ele complica mais isso aqui. Jung tem a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Tem o ego e tem os arquétipos principais, são milhões de arquétipos que nós temos, que acessamos, que existem no inconsciente coletivo. Mas 5 arquétipos principais, Jung coloca como sendo características da personalidade humana. Quais são? O ego,
a persona, sombra, ânima, animus e o self, o si mesmo. São 5 arquétipos que fazem parte da estrutura do ser humano. O primeiro é o ego, ou seja, você acha que você é você. É o ego. Tá? Ele não tem a mesma estrutura de Freud, mas você pode entender da mesma forma. Porque o verdadeiro ser, diríamos assim, para Jung, é o self. Mas o self está aqui. Nós vamos explicar daqui a pouco como é que surgiu o self. Tá? Mas o ego é o que faz frente à realidade. Tal. Em torno do ego, diríamos assim, um pedaço do inconsciente coletivo, existe a persona. A persona é uma máscara que nós somos diante da sociedade. Né? Na antiga Grécia, as pessoas, no teatro, né? Quando a pessoa podia, representava um personagem, ele não era um outro personagem, era ele mesmo, apenas colocava uma máscara na frente, né? Na frente do rosto, e já estava representando, já era uma outra pessoa. Depois trocava, colocava uma outra máscara, segurava aqui com a mão, né? No teatro grego era assim, já era um outro personagem. Essa máscara aqui chamava-se em grego persona. Então, na realidade, quando você acessa, quando você está diante da sociedade, você chama-se João, já disse. Né? Você não é o João que se apresenta à sociedade, tem que ser uma persona. Quando você diz, qual é o seu nome? João. O que você é? Você não vai dizer, não, eu sou João. Não. Você seria a persona. Você é professor? Professor é uma persona. Você é médico, você é juiz, você é policial. Tá? Então, essa é a persona. Você é deputado, a persona. Você é pedreiro, você seja lá o que for. A sua profissão, você é mãe, você é pai. Esse é a persona diante que o João se apresenta para a sociedade, a persona, que é uma máscara. Então, Jung disse que esse é o primeiro problema, porque a persona é o que se apresenta diante da sociedade, não é você. Você é ego, você é o João. Mas o João, quando está ensinando, ele é professor. Ele não pode ser professor na casa dele, na cama dele, na cozinha, no banheiro. Não, ele é professor lá na sala de aula, igual um juiz. O juiz é quando coloca a toga e quando está no tribunal ou no júri, uma coisa assim, ele é o juiz. Mas quando está na rua, não está andando e tal, ele não é o juiz, ele é o João. É o João, seu João. Tudo bem. Então, Jung diz que essa persona, às vezes, cria doença quando essa persona cola no seu ego. Você não é mais você. O João deixa de ser João, ele acha que é o doutor. Então, aí começa a ter problema. Esse é um dos problemas do arquétipo, persona. Depois vem a sombra. A sombra é um outro arquétipo. A sombra seria um personagem que aparece no nosso sonho, como uma figura monstruosa e tal, que é justamente a junção, o depósito, diríamos assim, de todos os nossos problemas desde a nossa infância. Problemas, raiva, dificuldades, tal, aquela coisa toda, né? É aquele mal. Às vezes você sonha com um cachorro, com um cão, querendo morder, é a sombra. Você vê um monstro, é a sombra. Tá? Justamente essa sombra é um lado negativo, mas que você pode transformar essa sombra, que é pura energia, em coisa positiva. Essa sombra pode se tornar luz. Jung dizia que todos nós temos a sombra, porque você pode estar até na frente de uma lâmpada de 200, 300 volts, mesmo assim você geraria uma sombra. Todos nós geramos uma sombra, todos nós temos a nossa sombra. Depois da sombra vem o ânima, animus. Ânima é a figura feminina dentro de nós e o animus é a figura masculina dentro de nós. Nós temos essas duas figuras, o ânima e o animus. Tá? Na mulher, naturalmente, prevalece a ânima, mas ele tem o animus. E no homem prevalece o ânima, mas tem a ânima. Mas nós temos essas duas figuras e temos que saber lidar com isso, e eles também se manifestam no nosso inconsciente, no sonho. E por último, nós temos o self. O self é o si mesmo, é o centro da nossa mente, é o si mesmo, é a verdade,
é aquilo que nós somos realmente. E para que nós possamos entender, no outro quadro eu vou explicar melhor. Mas veja bem, são os arquétipos que você lida. Todos esses arquétipos estão no inconsciente coletivo, só a título de ilustração que eu coloquei aqui dentro desse quadro. Muito bem. Então, aqui eu quero apresentar uma coisa interessante, comparando naturalmente Freud e Jung. Sempre faço questão de comparar Freud e Jung. Até porque os dois não são contrários, são complementares. Veja bem, Freud disse que quando a gente nasce é puro id, puro desejo sexual. Do id, uma parte desse id se transforma em ego e o ego passa a fazer parte, passa a entrar em contato com a realidade. O id fica aqui no mesmo lugar e cria o superego. Por isso nós temos o ego, id e o superego. Então, essa é a estrutura freudiana. O Jung diz que quando a gente nasce, nós nascemos puro self. O que seria o self? O self seria, alguém já disse que é uma linha primária, né? Ou seja, é aquilo que você nasceu, aquilo que você é. Você já vem pronto. Você já trouxe a sua sabedoria. Jung dizia que você não trouxe nada aqui, uma tábula rasa, como diziam os gregos, mas aqui não, o self traz tudo, traz a sabedoria primordial, traz o conhecimento, o acesso ao inconsciente coletivo, traz tudo. O self é a força vital sua, e você nasceu disso. Quando a sua mãe e seu pai criaram você, quando você nasceu, não era somente um animal que se tornou ser, era o self. É algo divino, é algo fantástico, é algo especial. Esse self, naturalmente, não pode entrar em contato com a realidade. É lógico que sua mãe e seu pai não podiam chamar você de self, ou seja, puro self. Ele colocou um nome, eu estou usando o nome de João. Ô João, você vai se chamar João. Então, comece a fazer parte do ego. O ego é o self. O ego é o João. E o self começa a se afastar. Porque o self não pode entrar em contato com a realidade. Não tem como entrar em contato. Era a essência pura que você trouxe. Tá? O que entra em contato com a realidade é o ego. Então o ego vai se separando, vai havendo essa divisão, até que chega nesse momento aqui. O ego entra em contato com a realidade e o self fica lá no inconsciente coletivo profundo. Mas está lá. Então, uma das questões principais, primordiais para Jung, veja bem, o que eu vou dizer agora é meio chocante, mas eu tenho que explicar isso. Para Freud, veja bem, para Freud e para a maioria dos ateus ou para a maioria dos psiquiatras, se esse ego surta, entra em estado psicótico e estraga, ou seja, quebra, então é lógico que não tem como recuperar. Vai ter que conviver com o ego. Verdade é essa. Então, você tem que fazer tudo possível para você não surtar, porque se surtou, já era. Jung, o contrário, ele lidava com as pessoas, com os doidos, com os malucos, com os psicóticos. E ele entendia, e ele chegou à conclusão que até o psicótico, o mais psicótico, tinha o seu self intocado. Estava lá, do jeito que ele veio. Você não nasceu esquizofrênico, você se tornou esquizofrênico. Você não nasceu psicótico, você se tornou psicótico, a não ser seja doenças naturalmente como Down e outras doenças que não é nem psicose, mas são doenças que mexem com a sua mente, com a sua estrutura. Mas o normal, nós estamos falando da mente, nós estamos falando da estrutura do corpo. Tá? Então, veja bem, quando a pessoa surta, o ego surtou, porque no caso de Freud não tem mais jeito, para Jung achava que não tem problema se o ego surta. Você pode acessar o self e criar, teoricamente e praticamente, um novo ego, ou reformatar. É como se o computador, que o Windows, né, tem problema, e aí o sistema, ele vai te dar de novo uma forma de você recuperar o ego. Isso é fantástico, isso é extraordinário.
Então, as duas teorias de Freud e Jung, eu volto a dizer, se complementam. É lógico que para que você possa entender Jung e aceitar Jung, você tem que ter uma abertura mental muito maior. Você tem que entender, você tem que conhecer, porque Freud era médico, neurologista e se tornou psicanalista. E lia bastante, naturalmente. Jung não. Jung era médico, era psiquiatra, era teólogo, era filósofo, era mitólogo, ele falava fluentemente várias línguas e ele ainda conhecia as línguas orientais profundas, o persa, o grego, o hebraico. Os livros de Jung é uma cultura impressionante. Então ele conhecia profundamente essa questão. Então é lógico que ele chegou a essa conclusão dessa estrutura, unindo naturalmente toda a teoria da Grécia, da Idade Média, dos grandes filósofos como Platão, Hegel, Aristóteles, Hegel, e vem Nietzsche, e vem construindo. A psicanálise de Jung não é só uma psicanálise, é uma psicanálise teológica, filosófica, imensa. É lógico que ele não chegou a falar dessa questão, mas é o que nós podemos notar nisso. Então a estrutura do inconsciente é consciente pessoal, inconsciente coletivo, e essa é a estrutura de Jung. Aqui também nós já falamos disso aqui, e é dentro desse quadro. Então a teoria de Jung, basicamente, são esses elementos, e como é que você pode curar uma pessoa? É um processo de cura. Para Freud, nós já falamos de que como é que Freud faz a cura, diríamos assim, psicanalítica. Nós falamos cura psicanalítica, você deve especificar isso. Porque não é só uma cura simplesmente. Você não está curando ninguém. Você vai fazer a cura psicanalítica, para que a pessoa esteja bem consigo mesma e saiba lidar consigo mesmo. Então, vamos supor que o ego tem problema. Então, ele vai resolver as suas questões enfrentando a persona, a sombra, ânima, acessando o self. Esse processo chama-se individuação. O processo de cura para Jung chama-se individuação, que naturalmente está na sua apostila. Mas aí, nós temos que falar um pouco, e vou falar rapidamente, porque é um assunto um pouco mais complexo, tá? Mas está muito bem explicado na sua apostila. São os tipos psicológicos, ou seja, as duas atitudes e as 4 funções da mente. Então eu vou ser sucinto para falar sobre esse tema. Veja bem, Jung, em 1913, 1912 a 13, escreveu um livro, numa noite só, praticamente, respondendo uma grande questão que tinha acontecido entre Freud e Adler. Um caso famoso de uma doença, de uma famosa pessoa, na época, tinha um problema sério, e Freud fez uma interpretação, e Alfred Adler, deu uma outra interpretação oposta. E a opinião pública europeia se dividiu. Mais ou menos a metade achava que Freud tinha razão e metade achava que Adler tinha razão. E as duas explicações era exatamente a explicação do que precisava ser explicado. Ou seja, era muito coerente as duas explicações, mas quem tinha razão? Foi quando Jung fez a intervenção, diríamos assim. Perguntaram a Jung, Jung deu uma explicação, e dessa explicação surge essa teoria toda que nós vou explicar agora. Jung disse que esse caso, os dois tinham razão, tanto Freud como Adler. Só que Freud fez uma interpretação da doença do ponto de vista extrovertido e Adler fez a interpretação da doença do ponto de vista introvertido. E aí surgiu as duas atitudes. Nós temos duas atitudes. Ou você é introvertido ou você é extrovertido. Extrovertido é aquelas pessoas que estão mais para fora, falam muito, gostam do social, gostam de brincar, aquela coisa toda, tá fluente e tal. Introvertido é aquele que está mais para dentro de si, está bem mais acanhado, ou não precisa ser acanhado, mas ele está mais interno. Então, Jung explica que nem pode ser introvertido total, porque aí seria um psicótico, ou nem pode ser extrovertido total, porque aí também seria psicótico. Teria que ser mais ou menos no meio.
um pouco mais introvertido, um pouco mais extrovertido. São as duas atitudes que nós temos. Mas ele também entendeu que nós temos 4 funções, ou seja, o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Veja bem, o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Sendo que desses 4, nós temos as funções principais e a função secundária, ou seja, auxiliar. Então, veja bem, se você é especificamente o pensamento, então a sua função dominante é pensamento. Mas veja bem, se você é função pensamento, o sentimento você não pode ser auxiliar. Se você ou é um ou é outro. Você pode ser o pensamento ou sentimento. Ou você pode ser sensação ou intuição. Qual é a sua função dominante? Você tem que ver. Se você é sentimento, então você não é pensamento. Você é menos pensamento. Se você é intuição, você é menos sensação. Se você é sensação, é menos intuição. Essa é a dominante. O que você usa o tempo todo. Está acostumado a usar. É aquele pessoa muito racional, muito sentimental, ou muito intuitivo, ou muito sensível. Tá? Tem também a função auxiliar, o que auxilia essa função dominante. Se você é pensamento, aqui não pode ser sentimento. Não, aqui essa dupla já foi. Se você é sentimento, auxiliar só pode ser intuição ou sensação. Então você pode ser sentimento com intuição ou sensação. Tá? Então, combinando essas questões, existem as funções mentais. Então, no final, eu posso dizer para você uma coisa interessante. Quando você conhece alguém, o seu paciente, você tem que ver primeiro a orientação. Ele é introvertido ou extrovertido? Segundo, qual é a sua função dominante? Terceiro, qual é a sua função auxiliar? E aí você pode lidar muito bem com essa pessoa e entender e conversar com ele.